capítulo 2 de segundo livro dos reis. Capítulo 2 de segundo livro dos reis. Encontraram? Diz amém. Eu vou ler uma palavra muito conhecida, muito comentada, mas é o que Deus colocou no meu coração esta noite, não posso fazer mais nada. Amém? Elias é levado para o céu. Quem está caminhando para o céu, diga eu estou. Vamos ler. E quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Levantemos as nossas mãos, ou as vossas Bíblias, como vocês queiram. Comece a glorificar a Deus em oração. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso e santo, Senhor de toda glória. Graças lhe damos, Pai querido, porque Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que responde a oração sincera. Aleluia. Tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia. Manifesta a sua divina glória, o seu divino poder, que a sua graça, que a sua unção, que o seu poder seja manifesto, ó Pai, esta noite em nossas vidas. Aleluia. Senhor, olha para os nossos corações que necessitam da sua palavra, do alimento. Aleluia. Alimenta-nos esta noite com a tua palavra. Senhor, eu nada sei, nada posso, nada tenho. Aleluia. Sê comigo agora pela tua grande e infinita misericórdia. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus de misericórdia. Aleluia. Manifesta a sua glória divina. Aleluia, Jesus, aleluia. Abençoa ricamente, meu Deus. Dai a vitória completa, dai a vitória total. Aleluia. Realiza, Senhor Jesus, a sua obra esta noite. Amém. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu gostaria da vossa atenção, pois a palavra que eu quero vos trazer esta noite é uma palavra bastante conhecida. São coisas, o que eu vou falar são coisas que vocês já sabem. Porém, é sempre bom a gente relembrar as coisas boas. Sim ou não, meus irmãos?
Nós lemos a Bíblia Sagrada e, por sinal, lemos o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. É evidente, é óbvio que o arrebatamento de Elias figura o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos disso. Que o arrebatamento do profeta Elias figura o arrebatamento da igreja. Mas não é sobre o arrebatamento de Elias, nem tampouco sobre o arrebatamento da igreja que eu quero falar esta noite. Esta noite eu quero falar sobre os 3 lugares onde Elias passou com Eliseu. Quero falar sobre Betel, sobre Jericó e sobre Jordão. O que significa para nós Betel? O que significa para nós Jordão? O que significa para nós Jericó? Amados irmãos, é evidente, conforme está registrado na Bíblia Sagrada, que Deus naquela ocasião estava para levar Elias. Deus estava para arrebatar o profeta Elias. E parece que Eliseu sabia disto. Eliseu tinha conhecimento de que Deus estava para levar o profeta Elias. Elias chega para Eliseu, sabendo que Deus ia levá-lo. Ele chega para Eliseu e diz o seguinte: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou a Betel. Eliseu olha para Elias e diz o seguinte: olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Você vai a Betel, eu vou contigo a Betel. Você está disposto a ir a Betel? Eu também estou disposto a ir a Betel. Você está disposto a caminhar até Betel? Eu também estou disposto a caminhar até Betel com você. Eliseu não desgrudou de Elias. Apesar de que Elias disse: fica aqui, porque eu vou a Betel. Mas ele disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu irei contigo. Queridos, significa dizer que Eliseu estava disposto a caminhar com Elias até Betel. Eliseu estava disposto a ir até Betel com Elias. O que significa para nós Betel? Betel significa para nós casa de Deus. Betel significa para nós lugar do altar de Abraão. Betel significa para nós lugar sagrado, lugar de oração, lugar de comunhão estreita com Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está disposto a ir a Betel, está disposto a ir na casa de Deus. Quem está disposto a ir a Betel, está disposto a ir no lugar sagrado. Quem está disposto a ir a Betel, está disposto a ir no lugar de oração. Quem está disposto a ir a Betel, está disposto a ir no lugar de comunhão estreita com Deus. Quem está disposto a ir a Betel, está disposto a ir no lugar do altar de Abraão. Elias disse: fica aqui, eu vou para Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu irei contigo. Irmãos, crente tem que ter disposição para ir a Betel. Crente que não tem disposição para ir a Betel não pode ter sucesso na sua vida. Eu irei contigo. Como é que nós sabemos que Betel significa casa de Deus? Betel significa lugar de oração. Betel significa lugar de consagração. A Bíblia diz, queridos irmãos, em Gênesis capítulo 28, versículo 17. O que é que nós temos em Gênesis capítulo 28, versículo 17? A Bíblia diz que Jacó havia saído da sua casa e Jacó estava em um deserto. Nesta época, Jacó havia resolvido sair de casa, ou seja, ele foi obrigado a sair de casa. Jacó estava sendo caçado pelo seu irmão Esaú, como se caça uma perdiz no deserto. Ele saiu da sua casa, fugindo de seu irmão Esaú, que o procurava para matá-lo. E numa certa distância, numa caminhada muito longa, quando Jacó se encontrava já no deserto, cansado daquela caminhada, daquela peregrinação, Jacó deitou para descansar daquela caminhada. E a Bíblia diz que Jacó pegou uma pedra, porque ele não tinha um travesseiro, ele não carregava um travesseiro. Ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra em um determinado lugar, e ali ele deitou e colocou a sua cabeça sobre aquela pedra. Aquela pedra serviu de travesseiro para
para Jacó descansar, para Jacó repousar daquela caminhada. E ali Jacó dormiu totalmente desconfortável, porque o seu travesseiro era realmente uma pedra. Mas ali Jacó, com o seu coração cheio de propósito para com Deus, ele dormia e repousava. De repente o Senhor se revela a Jacó. Queridos, eu quero dizer a você que esta noite Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você de uma forma diferente. Deus quer se revelar a você de uma forma sublime, de uma forma essencial, de uma forma sobrenatural. E se você tiver propósito com Deus e abrir o seu coração, Deus se revelará a você esta noite. Aleluia! Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Deus se revela a Jacó. Amados, muitas vezes Deus permite alguma coisa acontecer, alguma coisa adversa acontecer em nossa vida, para que Ele venha se revelar a nós. Jacó estava sendo caçado pelo seu irmão Esaú, como eu disse, como se caça uma perdiz no deserto. Mas naquele momento em que ele repousava totalmente desconfortável, fazendo de uma pedra o seu travesseiro, ali Deus se revela a ele. De repente o céu se abre. Aleluia! O céu se abre. E quando o céu se abre, de repente uma escada, e aquela escada vem descendo. A Bíblia diz que aquela escada toca no chão, cujo topo encosta no céu. E a Bíblia diz que anjos de Deus começaram a descer e a subir pela escada. E a Bíblia diz mais, diz que o Senhor estava assentado em cima daquela escada. E a Bíblia diz mais, diz que Deus começou a falar com Jacó. E o Senhor que estava sentado em cima da escada dizia: Jacó, não pasme. Jacó, não temas. Jacó, não te atemorizes. Jacó, você quer saber de uma coisa, Jacó? Eu quero me revelar a você de uma forma diferente. Ou eu me lembro do capítulo 33, versículo 3 do profeta Jeremias, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Queridos, quantas vezes Deus quer se revelar a nós, quantas vezes Deus quer revelar coisas grandes e firmes em nossas vidas, coisas que nós não sabemos, mas nós, com a dureza de nossos corações, limitamos o poder de Deus. É óbvio que Deus não tem limite para operar, mas nós, com a dureza de nossos corações, limitamos o poder de Deus. E Ele quer se revelar de maneira sublime, maravilhosa, essencial e sobrenatural, e não pode, porque está limitado. Por que é que está limitado? Porque nós temos limitado o poder de Deus em nossas vidas. E é isto que eu quero dizer: não limita o poder de Deus esta noite, porque se você não limitar o poder de Deus esta noite, Deus se revelará a você, se revelará a você com coisas grandes, tremendas, firmes, que você ainda não sabe. Deus falou: Jacó, você quer saber, Jacó? Eu estou contigo. Você acha que você está sozinho, mas não está, Jacó. Eu estou contigo. Jacó, onde você pisar, pisarei contigo. Por onde andares, andarei contigo. Jacó, não se preocupe com a situação, porque eu sou o Deus de Abraão. Eu estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você não está sozinho, Jacó. Jacó despertou, e quando ele despertou, ele acordou, ele olhou e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Oh, queridos irmãos, e Jacó disse mais: este não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e esta não é outra porta a não ser a porta do céu. E a Bíblia diz mais, diz que ali Jacó edificou um altar e colocou o seu nome Betel. Aqui será chamado Betel, porque aqui o Senhor me revelou a mim. Aqui será chamado Betel. Aqui é casa de Deus, queridos. Crente que não está disposto a ir a Betel não pode ser crente vitorioso. Quando Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque eu vou a Betel. Eliseu, que não era nada bobo,
Abraão, ele sabia que Betel significa lugar de oração, e ele disse: eu irei contigo. Mas quando nós falamos em Betel, para certos crentes, tem crentes que correm mesmo, tem crente que não gosta de Betel, querido, quer expulsar crente da igreja. Certos crentes da igreja, é você falar que vai fazer um culto de oração, e que naquele culto só vai ter oração, não vai vir ninguém, porque os crentes estão fugindo de Betel. Queridos, crentes têm que estar disposto a ir a Betel, lugar de oração, lugar de consagração. Eliseu não era nada bobo, não. Eliseu, fique aqui, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, eu irei contigo a Betel. Eu irei contigo a Betel. Amados irmãos, esta noite você pode fazer deste lugar Betel. Você pode fazer lá do seu quarto de dormir Betel. Você pode fazer de uma montanha Betel. Quando você sobe no monte para ficar a sós com Deus em oração ou em conjunto, ali você está em Betel. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto de dormir, ali você está em Betel. Quando o Senhor desperta você de madrugada para orar, o Senhor está mandando você ir a Betel. Quantas vezes o Senhor nos desperta pela madrugada e manda que nós vamos a Betel, e você acorda, a gente acorda e diz assim: não, eu estou cansado demais, eu acordei ainda com sono, e está me dando uma vontade de levantar e orar. Mas não, você está cansado com sono, e você acaba dormindo de noite e de novo, e não atende o mandado de Deus, o chamado de Deus. Foi Deus despertando você para você ir a Betel, mas nós temos fugido de Betel, nós temos fugido do lugar de oração, nós temos fugido do lugar sagrado, nós temos fugido do lugar de comunhão estreita com Deus. Mas Deus está dizendo esta noite: filhos, eu quero vê-los em Betel, 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 eu quero vê-los em Betel. Aleluia, glória a Deus. Amados, nem sempre nós conseguimos as coisas com facilidade. Nem sempre nós conseguimos as coisas com facilidade. E na vida espiritual é também assim. Nem sempre conseguimos as coisas com facilidade. Muitas vezes nós, para conseguirmos algo de Deus, temos que passar algumas horas, alguns momentos, alguns dias em Betel. E é o que nós não queremos, mas queremos a bênção de Deus. Não queremos Betel, mas queremos a bênção de Deus. Mas é necessário passar em Betel para ter a bênção de Deus. O capítulo 9 do Evangelho de João mostra um exemplo. O que é que nós temos no capítulo 9 do Evangelho de João? Jesus está juntamente com seus discípulos, e de repente eles veem um homem cego, e aquele cego é cego de nascença. Os discípulos olham para Jesus e faz a seguinte pergunta: mestre, quem é que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: olha, nem ele nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas foi para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Queridos, quando Jesus disse nem ele e nem seus pais, Jesus não estava dizendo com isto que o cego não tinha pecado e que os seus pais não tinham pecado. Eles tinham pecado sim. O que Jesus quis dizer é que a cegueira daquele homem, a enfermidade daquele homem não era consequência do seu pecado. Há enfermidades que são consequência de pecado, mas naquele caso não. Por isso Jesus disse nem ele, nem seus pais, mas é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Sabe o que é que Jesus fez naquele momento? Jesus fez uma coisa que para nós parece estranha. Jesus cuspiu no chão, e a Bíblia diz que com a saliva da sua boca ele mexeu, juntou com a terra, e ele fez lodo. Aquele lodo é um tipo de lama que a Bíblia chama de lodo. E aquele lodo Jesus pegou com o seu dedo e colocou nos olhos do cego. Queridos, Jesus colocou aquela lama que ele fez da saliva da sua boca, untou os olhos do cego, e a partir daí, sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse: agora vai até o tanque de Siloé e se lava. Ué,
O cego poderia ter questionado: mas espera aí, Jesus, já não basta eu ser cego? Só porque eu sou cego, o Senhor está fazendo isto comigo? Já não basta eu ser cego, o Senhor suja os meus olhos, o Senhor coloca um tipo de lama nos meus olhos, ainda manda eu ir no tanque de Siloé se lavar? Como é que eu vou se eu sou cego? Como é que eu vou? Já tenho dificuldade, já dependo dos outros, e o Senhor suja os meus olhos e manda que eu vá no tanque de Siloé? Não, o cego não questionou. Jesus colocou aquele lodo nos olhos dele e disse: vai até o tanque de Siloé. Várias vezes nós lemos na Bíblia Jesus tocando no doente e dizendo assim: seja curado, que o doente é curado. No caso de Bartimeu, Jesus falou: que queres que eu te faça? Eu quero. Mas nesse caso não. Nesse caso Jesus, além de sujar os olhos do cego, mandou que ele fosse até o tanque de Siloé. Queridos, o que me chama a atenção é que o cego não se preocupou em perguntar a Jesus por que ele deveria fazer ato tão estranho, e nem se preocupou com a questão do tanque de Siloé ter virtude ou não para curar. Ele não se preocupou com nada disso, mas ele foi com os olhos sujos daquela lama que Jesus havia colocado nos olhos dele. Foi até encontrar o dificultoso tanque de Siloé, que fica situado num vale perto de Jerusalém. Ele foi, talvez com a ajuda de alguém, mas ele foi até localizar o dificultoso tanque de Siloé, situado num vale perto de Jerusalém. Quero que vocês entendam que quando Jesus untou os olhos do cego, ele sentiu Jesus tocar nele, mas o milagre só aconteceu depois que ele obedeceu. Quando ele vai até o tanque de Siloé, ele encontra-se com o milagre. Outra coisa que ele não se preocupou é porque ele tinha que ir exatamente no tanque de Siloé. Tinha outros tanques mais perto, mais fáceis de ser encontrado, mas tinha que ser no tanque de Siloé. Um tanque dificílimo de ser encontrado. Fica num vale, lá num vale perto de Jerusalém. Mas ele foi, sem questionar, ele foi. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi, se lavou, e quando ele voltou, participa comigo, ele voltou vendo. Ele voltou mais forte. Ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena ou não valeu? Quando Jesus untou os olhos dele, Jesus disse: agora vai a Betel. Sua bênção está lá em Betel. Vai a Betel. Mas é difícil, lugar dificultoso. Vai lá. Vai lá. Ele foi, obedeceu e voltou vendo. Amados irmãos, nós estamos acostumados, não é verdade, a querer muitas vezes as bênçãos de Deus e não querer fazer nada por merecê-la. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis. É só colocar o pacote no micro-ondas e de repente sai uma refeição quentinha. Parece que ninguém quer ocupar tempo na cozinha preparando uma bela refeição a partir de ingredientes crus. Esta atitude de preguiça tem se infiltrado dentro das igrejas evangélicas. E os crentes querem receber tanto de Deus e precisam receber tanto de Deus, mas não quer levantar uma palha do lugar por merecer. E quando o Senhor diz: vai a Betel, ele recusa. Ele recusa ir a Betel. Mas o Senhor está dizendo esta noite: filhos, eu quero vê-los em Betel. Eu tenho uma grande vitória para vocês em Betel. Quero que vocês entendam que Jesus colocou lama nos olhos cegos. Irmãos, a oftalmologia afirma que os olhos é a parte mais sensível do corpo humano. Afirma a oftalmologia que os olhos é a parte mais sensível do corpo humano. Mas nesse caso Jesus joga por terra a regra da oftalmologia.
Porque Jesus não precisa de regra de oftalmologia, não precisa de regra de ninguém para operar milagre. Ele opera da forma que Ele quer operar. Ele tem poder para operar. Ele faz isso, tem feito e tem prazer em fazer. E esta noite, Jesus está dizendo que tem uma grande vitória para você em Betel. Eliseu, fica aqui porque eu vou a Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu irei contigo. Quantos estão dispostos a ir a Betel? Levanta a sua mão e glorifique o santo nome de Jesus. É como se Elias dissesse: olha, você sabe quanto tempo eu vou ficar de joelho lá em oração? Não me interessa. Se você ficar meia hora de oração lá na casa de Deus, eu fico contigo. Se você ficar 1 hora de joelho, eu fico contigo. Se você orar 2 horas, eu oro contigo. Eu não quero é desgrudar de você. O que eu não quero é desgrudar de você. Eu vou a Betel. Eliseu sabia que para receber o que ele queria, ele precisava passar em Betel. E nós temos que estar ciente disso, querido. Para ser o que nós queremos ser, nós precisamos passar em Betel. Eu repito, quantas vezes Deus permitir, Deus está dizendo esta noite: filhos, eu quero vê-los em Betel. Quero vê-los mais tempo em Betel. Quero vê-los mais tempo em oração. Quero vê-los mais tempo em consagração. É a palavra de Deus para você. Mas quando Elias chega em Betel, de repente, Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui porque eu vou para Jericó. Eliseu diz: olha, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu irei contigo a Jericó. Mas espera aí, Eliseu, eu vou a Jericó. Ele disse: eu estou disposto a ir a Jericó com você. Irmão, sabe o que é que significa para nós Jericó? Jericó significa lugar de batalha. Jericó significa lugar de guerra. Jericó significa lugar de combate. Crente não pode fugir das lutas. Crente tem que enfrentar Jericó. Como é que nós sabemos que Jericó para nós significa, neste caso, lugar de luta, de batalha travada? Josué capítulo 6, a Bíblia diz que Jericó estava cerrada, ninguém entrava e ninguém saía. E Deus chegou para Josué e disse: olha, Josué, você quer saber? Eu entrego em tuas mãos Jericó, seu rei, seus exércitos e seus valentes. Quero que você entenda que Jericó naquela época era uma das maiores fortalezas do mundo. Jericó era uma das maiores fortalezas do mundo daquela época. Falar em Jericó, gente tremia nas bases. Mas Deus falou com Josué no capítulo 6: Josué, eu entrego Jericó, seu rei e seus valentes. Faça o que eu te mandar e enfrenta Jericó, porque eu entrego Jericó na sua mão. E o Senhor está dizendo aqui esta noite: filhos, vocês estão em Jericó, não se preocupa, eu entrego Jericó, seu rei e seus valentes na vossa mão. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive e reina. Aleluia! Irmãos, crente que foge de luta, às vezes a gente quer correr, é verdade, é uma fraqueza nossa, é uma fraqueza do ser humano. Nós não gostamos de luta, nós não gostamos de batalha, nós nos abatemos, nós muitas vezes queremos fugir, nós muitas vezes não queremos aceitar, é uma realidade. Mas quando a gente vai olhar à luz da Bíblia, a gente vai ver que o Senhor está convidando: olha, você tem que passar em Jericó. Quero te ver em Jericó. Mas sabe por que eu quero te ver em Jericó? Porque eu quero entregar Jericó, seu rei e seus valentes na sua mão. Eu entrego. Agora, para entregar, você não pode fugir de Jericó. Para Deus entregar Jericó nas mãos de Josué, seus reis, seus valentes, Josué tinha que enfrentar Jericó. Irmão, sabe como é que vence luta? Enfrentando. Sabe como é que se vence as lutas? Encarando as lutas. Ninguém é capaz de vencer uma luta fugindo dela.
Ora, nós queremos fugir muitas vezes, mas não é fugindo que se vence. Não é fugindo que se vence luta. Você só é capaz de vencer uma guerra se você enfrentá-la e não fugir dela. Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui que está em Jericó, e talvez você tenha pensado em sair de Jericó. Deus está dizendo: enfrenta Jericó, porque eu entregarei Jericó, seu rei e seus valentes. Entregarei na sua mão. Amados, quantas vezes o vento da adversidade bate forte no barquinho da nossa vida, e muitas vezes há falência no comércio. Um membro da família desvia-se, vai embora de casa, abandona tudo, desaparece. A doença se apodera de um ente querido como uma víbora. Quantas vezes a morte entra no lar. O marido vai embora de casa, a esposa vai embora de casa. A dor da separação parece insuportável. Os ventos de contratempo batem do lado de fora do barco, e os ventos da dúvida batem do lado de dentro do barco. Quando muitas vezes nós pensamos: acho que não vou aguentar, acho que não vou resistir, acho que Deus não é comigo, acho que Deus não está me ouvindo. É o vento da dúvida batendo do lado de dentro, enquanto os ventos de contratempos, que são as lutas e tribulações, dificuldades e etc., batendo do lado de fora do barco. Queridos, não deixa o vento da dúvida bater do lado de dentro. Se bater do lado de dentro, expulsa em o nome de Jesus e diga: não, Deus é comigo. Deus prometeu entregar em minhas mãos Jericó, seu rei e seus valentes. Sabe, nós estamos acostumados a fazer a seguinte oração: nós chegamos para Deus e muitas vezes ajoelhamos até e falamos: Deus, olha o tamanho do meu problema, Deus. Olha o tamanho do problema que eu estou enfrentando, Deus. Esta é a oração que nós estamos acostumados a fazer. Mas eu vos convido esta noite a mudar esta oração. Ao invés de você chegar para Deus e falar: Deus, olha o tamanho do meu problema, porque você não precisa falar isto para Deus. Deus conhece e sabe do tamanho do seu problema. Chega para o diabo. Mas espera aí, pastor, chega para o diabo e diga assim: diabo, olha o tamanho do meu Deus. Olha a grandeza do meu Deus. Olha o poderio do meu Deus. Sabe por quê? Deus não precisa saber do tamanho. Nós não precisamos mostrar para Deus o tamanho dos nossos problemas, porque Ele sabe do tamanho dos nossos problemas. Agora o diabo muitas vezes esquece do tamanho do nosso Deus. Ele coloca tropeço, ele coloca um monte de embaraço no nosso caminho, como se Deus não fosse conosco, como se o nosso Deus fosse um Deus diminuta, um Deus mesquinho, um Deus pequeno. Então você chega para ele e diga: olha, Satanás, você conhece o tamanho do meu Deus? Olha o tamanho, a grandeza do meu Deus. Enquanto você está preocupado em levantar tempestade na minha vida, este Deus grande dedica-se a acalmar todas as tempestades da minha vida. Se você crê nisso, levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus. Sei que você está em Jericó. Há momentos em nossas vidas que certas circunstâncias adversas são inevitáveis. São inevitáveis. São circunstâncias difíceis que a própria vida nos oferece.
E junto com essas circunstâncias difíceis que a própria vida oferece, aí vem as tempestades, os vendavais. Você entendeu? E é exatamente nesse momento que o Senhor chega para você, e você tem que saber disso, você tem que se conscientizar disso, que o Senhor chega para você e diz assim: filho, lembra-se que você está em Jericó, mas lembra-se que só é possível vencer Jericó se não fugir, se enfrentá-la. Enfrenta, eu estou contigo, eu sou contigo. Enfrenta Jericó, enfrenta, não fuja desta batalha não. Se você fugir, você está correndo, está se acovardando. Enfrenta. Aí eu me lembro do capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Agora note bem a expressão quando passares, não é se passares. Quer dizer, se a expressão fosse assim, se passares, seria uma hipótese, você poderia passar ou não, mas a expressão é o seguinte: quando passares, significa dizer que você vai passar. Você vai passar, mas significa dizer que o Senhor está dizendo: quando você passar, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, perdão, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Tem mais, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu te pego pela mão, eu te levanto. Então saiba que Deus está contigo nesta batalha. Diga isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não desanima não, que Deus está contigo. Fala isso. Amém. Eliseu era inteligente. Eliseu sabia que se ele não enfrentasse Jericó, ele não venceria Jericó. Eliseu estava ciente disso. Por isso ele diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu irei contigo a Jericó. Quantos aqui estão dispostos a enfrentar Jericó? Levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus. E se você está em Jericó, Deus está dizendo: estou contigo. Às vezes é difícil. É difícil. Às vezes é difícil. Mas saiba que você está bem arraigado em Cristo Jesus. Para ilustrar, eu quero trazer aqui uma história ilustrativa. Um moço que durante uma grande tempestade, ele se abrigara na fenda de uma rocha. A tempestade era grande, o vendaval era grande, e aquele moço, com medo daquela grande tempestade, ele foi e se abrigou debaixo de uma rocha. Em outras palavras, debaixo de uma pedra. A história conta que, abrigado debaixo daquela rocha, aquele moço temia e tremia. Mas ele olhava para a rocha, e a rocha não temia e não tremia.
O moço, abrigado debaixo da rocha, temia e tremia, mas a rocha não temia e nem tremia. Muitas vezes nós, diante dos vendavais da vida, diante das circunstâncias difíceis da vida, há momento que a gente diz assim, é difícil, a gente teme e treme, mas se nós estamos bem arraigados na rocha que é Cristo, saibamos que esta rocha não teme e não treme, e nós estamos abrigados sobre, ou seja, debaixo dela, na fenda dela. Ela não teme, ela não treme. E quem está com a sua vida escondida na fenda desta rocha que é Cristo, levanta a mão e glorifica a Deus. Então tenha certeza, Deus é contigo. Você pode até certos momentos da vida temer e tremer, mas a rocha na qual você está abrigado, na fenda dela, não teme, não treme. Deus é contigo. Eliseu, fique aqui que eu vou ao Jordão. Aí Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo ao Jordão. Eu vou contigo ao Jordão. Eu já vou encerrar, tá bom? Queridos, sabe o que significa para nós Jordão? Jordão significa para nós lugar de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Qual é a definição da palavra arrependimento? Mudança de procedimento e de parecer. Em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que era por João Batista batizado no Rio Jordão o povo que aceitava a sua mensagem. Jordão significa então lugar de arrependimento. Arrependimento significa mudança de comportamento, mudança de parecer, mudança de procedimento. Quando Elias disse para Eliseu, fica aqui que eu vou ao Jordão, Eliseu se prontificou e disse, eu vou contigo ao Jordão. Eliseu sabia que poderia ter algo na sua vida que não coincidia com a vontade de Deus, mas ele estava disposto a mudar. Ele estava disposto a mudar de procedimento, a mudar de parecer, a colocar tudo no altar de Deus em conformidade com Deus, pois ele estava atrás de uma grande vitória. Por isso ele disse, eu vou ao Jordão. Eu quero dizer esta noite também, que esta noite é noite de arrependimento. É noite de mudança de parecer, mudança de comportamento, mudança de vida. É noite de arrependimento. Eu repito, Eliseu estava disposto a mudar tudo aquilo que existia na sua vida que não coincidia com a vontade de Deus. Ele estava disposto, e nós temos que estar dispostos a mudar tudo na nossa vida que não coincide com a vontade de Deus. Quantos estão dispostos a isto? Levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. Para não prolongar mais, eles chegaram ao Jordão. E quando chegaram diante do Jordão, a Bíblia diz que Elias pegou a sua capa e tocou nas águas do Jordão, e as águas se dividiram e eles passaram por terra seca. Chegou do lado de lá do Jordão. Do lado de lá do Jordão. Quando chega do lado de lá do Jordão, acredito eu, isto é uma analogia minha, Eliseu encostou mais em Elias. Sabe por quê? Ele sabia o que estava para acontecer. Tanto é que quando ele passou em Betel, em Jericó e no Jordão, os filhos dos profetas chegaram para ele e disseram, olha, você sabe que hoje o Senhor vai arrebatar o teu Senhor, que no caso era Elias. Ele disse, eu sei disso, ó, calai. É por isso que eu estou encostado nele. E eu não deixo ele por nada. Eliseu queria uma grande vitória. E sabia que Elias estava para ser levado. Ele encostou. Chegando lá no Jordão, aí que ele colou mesmo em Elias. Eu acredito, queridos irmãos, Elias sabendo que tinha que ter uma distância considerada, Deus estava para levá-lo. Acredito eu que Elias fugia de Eliseu, mas Eliseu ia em cima e encostava nele. Ele vinha para cá, Eliseu vinha junto. Eliseu, dá um tempo aí, não dou não, eu quero ficar junto de você, não sou bobo.
Espera aí, Eliseu, fica aí um pouquinho. Não fico não. E Eliseu colava nele. De repente Elias olha para o céu se abre. Eliseu olha também, o céu aberto. Vamos criar um cenário aqui. Eu gosto muitas vezes de criar um cenário na mensagem. Olha para o céu. Olha. Tem medo de olhar para o céu? Olha para o céu. E Elias olhou para o céu e de repente o céu se abre. De repente vem descendo assim como se fosse algo de fogo. De longe não dava para ver direito, mas era um carro de fogo. E aquele carro de fogo vem descendo. Eu imagino Elias olhando, mas Eliseu também está olhando. E aquele carro de fogo vem descendo. E acredito eu que Elias vai se afastando de Eliseu, mas Eliseu vai colando. Elias vai chegando para cá, mas Eliseu chega junto. Eliseu está colado em Elias e não deixa Elias por nada. E o carro de fogo está chegando, mas Eliseu está colado em Elias. O carro de fogo está chegando. Queridos irmãos, imagine você, Elias olhando e o carro de fogo descendo, Eliseu olhando e o carro de fogo descendo, Elias sabendo que ia subir e querendo arredar um pouquinho de Eliseu, e Eliseu indo atrás, encostando, grudando em Elias. De repente desce o carro de fogo. Sabe como é que o carro de fogo desceu? O carro de fogo desceu estando Elias e Eliseu assim, ó. Porque Eliseu grudou assim, ó, grudou mesmo. Chega para lá, Gerson, chega para lá, eu vou junto. Chega para cá, eu vou junto. Eliseu grudou. Aí vem o carro de fogo, Sabe onde o carro de fogo desceu? Aqui, ó, no meio. Separou Elias e Eliseu. Aí o carro de fogo separou, Eliseu está lá, Elias está aqui. E aí quando o carro de fogo separou um do outro, sabe o que veio? A Bíblia diz, veio um redemoinho. Aquele redemoinho envolveu Elias. Antes, para ir na sequência, quando o carro de fogo estava se aproximando, Elias ainda colado em Eliseu, Elias diz assim: Eliseu, o que você quer? Pede logo o que você quer antes que eu seja tomado. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa pediste. Se me vires quando for tomado, assim se te fará. Se não vê, meu amigo. Você está vendo? Está vendo? Não. Então não vai receber. Mas Eliseu viu. Eliseu viu. Dura coisa me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Queridos, para receber porção dobrada do Espírito, tinha que ter visão espiritual. Geazi não tinha, mas Eliseu tinha. Geazi não tinha, mas Eliseu tinha. O que foi que Eliseu pediu? Eu quero o quê? Pede aí você também. Eu quero o quê? Eu quero o quê? Quando Elias disse assim: pede o que queres antes que eu seja tomado, ele disse assim: escolha, o que é que você quer? Escolha depressa o que é que você quer antes que eu seja tomado. Você já passou comigo em Betel, já passou em Jericó, já chegou no Jordão. Pede logo o que você quer antes que eu seja tomado. Eliseu tinha que escolher. Eliseu tinha que escolher. O que foi que ele escolheu? Repete. Ele não escolheu prata, não escolheu ouro, não escolheu dinheiro, não escolheu boa vida. Ele escolheu porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Sabe o que significa isso? Eliseu tanto admirava o poder, o caráter e a espiritualidade de Elias que quis ser igual a ele. Ele admirava tanto o poder, o caráter e a espiritualidade de Elias que ele quis ser igual a Elias. Condição para receber: se me vires quando for arrebatado. Eliseu necessitava então de quê? De visão espiritual. Geazi não podia ver o carro de fogo,
Mas Eliseu podia ver porque Eliseu tinha visão espiritual. Carro de fogo então desceu, separou um do outro, e Elias subiu em um. Muitas pessoas pregam dizendo que Elias subiu num carro de fogo, mas não foi exatamente assim. O carro de fogo desceu para separar Elias de Eliseu. O carro de fogo simplesmente desceu no meio dos dois e separou um dos dois. Elias subiu num redemoinho. E o que foi que Eliseu pediu? Então fica em pé para receber porção dobrada. Se você quer porção dobrada, levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus que vive e reina. Venha aqui na frente, pelo menos 5 minutos. Venha aqui, eu já vou encerrar, pelo amor de Deus. Me perdoa, mas eu já vou encerrar, pelo menos 5 minutos. O que é que nós queremos receber? Fala mais alto, todo mundo. Porção dobrada. Mas você já passou em Betel? Já passou em Betel? Quem já passou em Betel? Levanta a mão e dê glória. Já passou em Jericó? Ou está em Jericó, batalhando, lutando com fé? Já chegou no Jordão, lugar de arrependimento? Levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Então agora escolha, pede, levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão, queridos, é momento de oração. É momento de você receber porção dobrada. Deus é contigo, Deus quer te usar, Deus quer revestir você. Levanta a mão e comece a glorificar o nome do Senhor. Esta noite é noite de porção dobrada. Levanta a mão e comece a glorificar o nome do Senhor. É noite de porção dobrada. Não estou ouvindo crente glorificar o nome do Senhor. Levanta a mão e dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Manifesta a sua glória, aleluia. Glorifica a Deus, receba a unção do Espírito, receba. Receba a igreja, receba a unção do Espírito, porção dobrada.